Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast 60 Minutos, o podcast que conta a história dos 60 anos da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém, hoje conhecida como 91.1 FM, a Rural de Santarém. Essa transmissão também é pela TV Encontro, canal 26.1, porque a TV Encontro integra o Sistema Arquidiocesano de Comunicação e também as nossas redes digitais que levam para o Spotify, para o YouTube, para o Facebook, esta gravação que conta a história de uma das emissoras mais queridas do interior da Amazônia, se não a mais querida ao longo de 6 décadas. E hoje nós temos a alegria de estar recebendo a gerência administrativa e a coordenação de programação da casa, porque nós já tivemos alguns convidados que trataram sobre a fundação, a dimensão da educação, da evangelização, do entretenimento, do jornalismo, do esporte. E hoje nós vamos conversar sobre como é que está essa casa, que para quem está de fora não entende como é que está dentro. E para quem está fora e chega aqui acha tudo muito diferente, muito bonito. Unidade móvel, nova antena, digitalização, um sistema muito mais à frente do nosso tempo, como já dizia o gestor antecessor, diretor-geral Padre Walter, que estaria preparada para ser uma das rádios mais bem equipadas do país. Por isso nós temos a alegria de receber a gerente administrativa Maria Bital, o coordenador de programação Rafael Rebelo, e eu quero que eles comecem a falar, como todos os outros convidados fazem aqui, um pouco de si, da sua história, porque nem todo mundo conhece a gente, né? Nem todo mundo sabe quem somos nós. Então, Maria de Nazaré da Silva Bitar, da onde é que vem esta pessoa, de onde é que vem este nome, quais são as tuas origens? Olá, Everaldo, olá, Rafael, a todos os nossos ouvintes da 91.1 FM, também da nossos telespectadores da TV Encontro, as nossas plataformas digitais. Bom, a Maria de Nazaré da Silva Bitar é nascida em Itaituba, né? Sou itaitubense. E aos 4 anos de idade, meu pai, que era funcionário federal, ele foi transferido para Tomé-Açu, tá bem distante. Então, nós nos mudamos para Tomé-Açu, a nossa família, né? Eu, papai, mamãe e os meus 2 irmãos, nós somos 3 irmãos, e nós nos mudamos para Tomé-Açu. De lá morei até os meus 14 anos. E aí, uma história já bem, uma curiosidade, né? Meu pai era apaixonado por Santarém, sempre foi apaixonado por Santarém. Ele trabalhou aqui na época da construção da antiga pista do Aeroporto Velho e desde aí ele criou um caso de amor por Santarém. E ele sempre dizia que quando ele se aposentasse, ele queria voltar para Santarém, queria morar aqui pelas praias, né, por tantas belezas que aqui tem. E é impressionante, e nós viemos. Como é apaixonante Santarém, porque Sim. A gente já viu essa história do teu pai se repetir em outras vidas, né? Pessoas que vêm para Santarém, são de fora, conhecem Santarém, se apaixonam por Santarém. Que bom saber, mas só para frisar aí, ele é natural de Itaituba ou de Tomé-Açu? Meu pai é natural de Capanema. Ah, de Capanema, né? E Tomé-Açu fica aqui no Pará mesmo, para aquela no região Pará, ali, isso. aquela grande região ali de metropolitana de Belém. E a sua mãe, de onde você herdou o Silva? Minha mãe é de Monte Alegre. Olha! Minha mãe é nascida em Monte Alegre. E tem uma parte da nossa família em Monte Alegre, né, a família da minha mãe, e outra parte em Miritituba, né, que lá que nós moramos. Lá meu pai conheceu minha mãe, lá onde eu nasci, em Miritituba. Que fica em frente a Itaituba. Em frente a Itaituba, e, lá aliás, eu morei. Está crescendo mais Sim. que a Itaituba. A última vez que nós estivemos lá, eu e o professor Cléo Neves, para uma formação da Pastoral da Educação lá da Pré-Lazeira de Itaituba, as pessoas mesmo do local de Itaituba reconhecem que o movimento do outro lado, que era pequenininho de Miritituba ali, está impressionantemente, economicamente muito desenvolvido, né? E que bom, então, seja bem-vinda, porque esse aperitivo é para a gente saber um pouco das origens, e sabe que eu fiquei muito feliz porque disse, é mesmo de Monte Alegre, porque os meus pais não nasceram, né? A mamãe nasceu em Igarapé-Açu, ali próximo a Castanhal, e vinda do Ceará. O papai veio já também nascido do Ceará, e eles se conheceram lá em Monte Alegre e casaram no interior, que é a comunidade de Igarapé da Mulata. Então, toda vez que fala de Monte Alegre, que bom que a gente tem essa sinergia. E daqui a pouco você vai contar como é que foi esse seu encontro com a comunicação e com a história da nossa rádio, tá bom?
Rafael Rebelo Lopes. Eu soube do Lopes hoje nos bastidores. Então, eu já sempre pergunto para ele, porque tem Rabelo e tem Rebelo. Aí eu recorri aqui às redes sociais dele. Rafael Rebelo. De onde vem o Rebelo? De onde vem o Lopes? De onde vem você? Que eu quero fazer assim, antes da sua resposta, dizer que eu tive a alegria de conhecê-lo garoto na paróquia de Cristo Libertador. Depois fui muito fã dele, que eu achei extraordinário o trabalho que ele fez à frente do Meio-Dia em Ponto. Não sei no imaginário de outras pessoas, mas no meu imaginário radiofônico é uma coisa que está sempre linkada. Rafael Rebelo e o Meio-Dia em Ponto, um jornalismo dinâmico feito pelo sistema Tapajós de Comunicação. Eu acredito que não está mais no ar, né? Está no ar, continua. Né? Não ouvi mais, mas naquele tempo marcou muito. E depois na UNAMA, porque eu acredito que eu fazia pós-graduação e ele era acadêmico ali quando ainda era FIT, né? Isso. Então, paróquia de Cristo Libertador, alguns momentos nas missas a gente se encontrou e tivemos a alegria de nos reencontrar de novo na história da Rádio Rural, quando eu ainda era funcionário, e hoje, como colaborador, Rafael, sempre solícito a nos receber. Mas conta um pouquinho da tua história para quem não sabe de onde você vem nessas origens biológicas e culturais. Uma saudação especial, portanto, aos telespectadores e ouvintes, né, tanto da Rádio Rural quanto da TV Encontro. A garganta não está muito boa hoje, né, já tem alguns dias depois do Sairé, mas estamos hoje por aqui. As minhas origens são todas em Santarém, né? O Rebelo deriva de origens portuguesas, apesar de que a minha família, por parte da minha mãe, vem do Pinduri, aqui às margens do Rio Amazonas, 2 horas acima, já na região do Arapixuna, né? Temos muitos ouvintes lá da Rádio. Temos sim, graças a Deus. E a família do meu pai, Lopes, é daqui de Santarém mesmo, mas os meus bisavós tinham origens venezuelanas, da Venezuela. Então, essa união aí, vamos assim dizer, de origens venezuelanas com portuguesas. Resultou o Rafael Rebelo Lopes. Que estamos por aqui, graças a Deus, né? Você falou da voz, a sua voz é muito marcante, eu gosto muito e eu já te desafiei um dia desses, porque você disse assim, a voz não está muito boa, eu ia dizer, e o visual? Porque ele gravou uma propaganda, eu acho, de alguma empresa, de alguma coisa, eu elogiei ele também e acredito que essa imagem de vocês, quero mandar um abraço para o Jarles Linares, que está lá na produção gravando, dizendo que todos nós estamos bem na foto, fotografando bem hoje. Gente, como é que começou a sua história com a comunicação, Rafael? Onde é que você um jovenzinho, porque nós tivemos muitas histórias neste podcast, que eu quero fazer até um destaque, ele vai se transformar em uma publicação, seja num primeiro momento como e-book, que é digital, e depois talvez até, quem sabe, uma publicação física, de pessoas que começaram na Rádio Clube ou começaram diretamente na Rádio Rural, que, como o Bena Santana, nunca tinha tido uma experiência com microfone, de repente foi chegando, ficando, ou o Clenildo Vasconcelos, que entrou curioso para mexer, já foi para a parte operacional. Como é que se deu o seu encontro com a comunicação, e especificamente com a comunicação radiofônica, antes de chegar aqui na Rádio Rural, ou começou por aqui mesmo? Desde criança, por intermédio dos meus pais, principalmente da minha mãe, assim como grande maioria da população santarena, a audiência era Rádio Rural em casa. Você era ouvinte. Era ouvinte da Rádio Rural, né? Assim como muitos têm aí a nostalgia de recordar do Compadre Gessa, Volada Rural, o Jornal da Manhã, Simval Ferreira, chamada geral à tarde, falando francamente, o futebol. Eu também tive essa fase ali na década de 90, e já a partir ali de 1996, 97... já dei uma migrada para também acompanhar a programação de FM, e me recordo, né? Eu acredito que você lembra, não sei se a Maria já estava aqui ou passou por aqui nessa época, teve a época dos os apagões que tinham aqui em Santarém, né? Os racionamentos, né? Na época da seca. Sabe então, que eu gostei daquela parte, só fazendo um preâmbulo, dos churrasquinhos das beiras das esquinas. Também, né? Porque apagava a luz, os bairros ficavam escuros, a pessoa ligava lá o fogareiro e aquele fogo iluminava, e a gente ia comer churrasquinho, aquele churrasquinho de gato. Mas foi um tempo terrível. Acaba contextualizando o quê? Dos que o meio de comunicação que você acompanhava era o rádio, por meio do radinho de pilha, né? Não tinha Zap, não tinha Zap, não tinha essas coisas. Então, que você acompanhava? Ou você colocava a fita cassete, ou você acompanhava a programação das rádios. Né? Então, aquilo foi aguçando ainda mais a minha curiosidade por rádio. Certamente já teria uma voz
Tinha, com certeza. Não, e eu ia pensar assim, esse imaginário de que não tinha energia, mas algumas rádios tinham geradores. A maioria tinha. Tinha gerador. E aí televisão não podia, porque a gente não tinha como ver, né? Era pela eletricidade. Mas o rádio, ele se manteve. É impressionante essa característica do rádio, ele vai se adaptando a tudo, né? Sim, e em casa tinha um rádio a pilha, eu lembro muito bem, né? Que ele pegava 5 pilhas daquelas grandonas, né? Nossa! Alcalino. A partir daí começa ali o sentimento de acompanhar mais o rádio, de se imaginar sendo locutor de rádio, né? Até chegando ali a 2002, mais ou menos 2002, por ali, 2002, eu me lembro que ocorreu um curso de locução aqui em Santarém, que era realizado pelo Emmanuel Loureiro, por meio do Estúdio Z. Você esteve lá também, né? Também acompanhei. Que o ministrante era o Hélio Reis. Também realizei aquele curso, foi ali que eu dei meu primeiro passo, meu primeiro contato físico com rádio. E antes disso, uma curiosidade que me veio agora, eu gosto de ser muito espontaneamente. Você brincava de locução? Chegou o momento que eu peguei muito jornal. Olha, tá vendo? Diário do Pará e Liberal, e eu começava a ler notícias. Tanto é que eu já pedi, porque agora o Rafael é meu superior, né? Eu disse para ele, um dia se tu me der uma oportunidade no rádio, eu quero ler notícias. Eu amo ler notícias. O que eu vou falar depois do destaque, que foi uma grande surpresa, a Maria como noticiarista. E eu acho que você também gosta. A minha experiência era pegar jornal físico e fazer de conta que eu estava lendo aquilo lá. E você brincava de locutor. A minha tara, vamos assim dizer, era mais pela apresentação. E como eu desconhecia os métodos, tudo isso, então eu me imaginava apresentando como um apresentador de programa. De programas de rádio, né? Então, dentro dessa característica. E aí chega esse curso, faço o curso, né? E foi muito legal. Foi muito legal, eu acho que eu fui da segunda turma. Mas eu ainda estava ali terminando, eu estava no segundo ano do ensino médio, então vinha vestibular pela frente, então foi uma experiência, né? Garotinho, né, Maria? Inclusive bati o pé com meus pais para me fazer. Eles, não vai fazer, bati o pé, consegui fazer. Foi uma realização, mas que foi um primeiro passo que depois me possibilitou ter algumas experiências, né? Tanto no colégio, fui do Colégio São Francisco por 7 anos, né? Da 5ª série ao 3º ano. Estava engatinhando o que foi depois o Projeto Sol, né, no São Francisco. Da professora Eliana Mara. Isso, né? Que depois teve alguns pontos lá, algumas apresentações de palco eu fazia. Só que aí chegou a época do vestibular, eu fui deixando de lado. Né, E chega 2004, quando eu já estou na Faculdade Integrada de Tapajós, cursando gestão empresarial. Né? E aí talvez ele não lembre o Everaldo, mas o precursor dele na Rádio Rural, foi ele, né? Eu lembro que uma vez eu encontrei com ele. Revelações. Foi ele, né? Uma vez eu encontrei com ele, conversei. O Everaldo ele fazia salão no CR da Turiano. Era rádio. E aí uma vez aquele trabalho lá de rádio anúncio dentro do supermercado. E porque nós temos um sucesso com o Clube do Ouvinte, aí o Paulo Sena ele disse, poxa, está muito popular, então vamos levar uma rádio para dentro do supermercado. É como se eu saísse entrevistando as pessoas, depois o Rony Dantas ficou. Então, daquela época você estava por ali, Daquela época, eu lembro que uma vez nós conversamos lá, e aí você fez um convite para vir aqui ver acompanhar o Clube do Ouvinte, né? E você veio? Eu vim. Olha, eu vim não aqui lembro. com você. Tá vendo? Vim aqui no estúdio. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio da Rádio Rural, naquela oportunidade lá em cima. Né? Zé Rodrigues também me deu a oportunidade, o José Rodrigues hoje lá da Tapajós também me deu a oportunidade lá no supermercado CR, naquela oportunidade eu também fiz com ele lá aquela parte de salão. O Zé chegou a fazer aquele também? Fez, eu cheguei a estagiar, vamos assim, entre aspas lá com ele, e a partir disso eu comecei a me familiarizar mais, porém oportunidades não aconteciam, era uma concorrência muito grande, aí eu estava estudando. Fui para as faculdades integradas do Tapajós naquela oportunidade. E não tinha curso de comunicação social? Não tinha. Não poderia até pensar, poxa, eu vou para um jornalismo. Ele chega em 2006 por aí. Mas eu me voltei os olhos para a administração, né, na área de gestão empresarial. Comecei as minhas formações, também tenho formação em economia pela UFOPA. Olha ali. E com tudo isso, em 2004, a partir do teu convite de vir aqui, foi quando eu conheci o padre Gilberto Sena. E aí ele fez uma espécie de laboratório com vários jovens que também tinham participação em Pascom, também passei pela Pascom lá do Cristo Libertador. Foi pasconeiro, né? Foi pasconeiro lá, e ele fez uma espécie de um laboratório de reportagem aqui na Rádio Rural. Né? Tinha eu e mais 3 ou 4 pessoas, não me recordo o nome delas, e eu fiz alguns meses por aqui.
E eu vou fazer um parênteses aqui. Diga. E dizer uma palavra, no bom sentido da palavra. Sim. E ele foi com a sua cara, porque eu lembro que ele tinha uma confiança muito grande naquela época. Sim, né? sim. O Rafael era assim, ele tinha um zelo, porque ele revisava os jornais. Sim, Jornal da Manhã, passava meio-dia. pela mão dele e tudo. Ele era um diretor que queria saber o que ia pro ar. Sim, sim. Pro ar, né? Eu ali foi, eu lembro muito bem que foi ali no primeiro semestre de 2004, mais ou menos até julho, agosto. E aí depois eu voltei os olhos novamente para a faculdade. E quando foi em 2006 eu me formei, né? Graças a Deus eu fui o primeiro da minha turma em gestão empresarial na FIT, né? E a partir disso eu fui contratado pelas faculdades integradas do Tapajós para ser relações públicas, né? Trabalhar com a gestão das relações públicas da FIT, naquela oportunidade, professor Elvio Moreira Arruda. E lá eu fiquei mais ou menos 11 meses, né? Mas sempre também com aquele cunho, fui estudar marketing também, fiz uma pós. Gente, que história maravilhosa. Eu vou fazer assim que nem faz o padre. Diga. Fazia o padre Gilberto naquele Rural Debate. Segura só um instantinho que eu quero voltar essa história com você, porque eu quero linkar essa gestão administrativa, esta economia, com uma moça que vem da contabilidade, porque eu fico imaginando a tua cabeça de garoto entrando. E como é que o destino te reservaria estar na gestão de uma das maiores emissoras que você entrava com uma admiração para querer ser apenas um locutor? Nem passava na sua cabeça, com certeza, como a vida é misteriosa. E assim, eu conheci a Maria porque a gente estava vivendo uma das muitas crises que a gente já viveu na Rádio Rural, crises administrativas, tá, gente? Porque quem está nos ouvindo, como é que começam essas crises? No início, o nosso fundador garante muito recurso, Dom Tiago Raia, que vem de fora. Dom Tiago traz recursos de fora, então a rádio está no auge, que o garimpo também é forte, então os locutores recebem até pepita de ouro, presente. O correspondente rural tinha 2 edições que não dava conta de tanto recado, e algumas fontes dizem que só este programa pagava toda a folha de funcionários da Rádio Mantinha Rural. isso. Então mantinha toda a questão. Então era um tempo muito bom financeiramente. E depois começa a se esgotar esses recursos e nós começamos a viver então os dramas das crises econômicas. E a Maria entra numa dessas crises que a gente está tentando articular o sistema aqui de ação de comunicação, e a minha admiração por você vem por essa competência de ter muita tranquilidade de dizer, não, vamos contabilmente arranjar as coisas por aqui. E aí a gente foi permeando os caminhos que não temos tempo de contar esses pormenores aqui. Mas o que eu quero te provocar é, você vem de uma parte também, como o Rafael, da administração, da contabilidade, de repente se encontra com a comunicação aqui dentro. Se bem que também foi jovem de comunidade, cantava na Renovação Carismática, nos grupos de jovens, né? Teve essa vivência eclesial e depois chegou aqui e até disse assim, eu era fã de vocês, do Everaldo Cordeiro, lá no Cristóbal. Conta um pouco da tua trajetória, Maria. Bom, eu sempre trabalhei nessa área administrativa. Primeiro que eu nunca imaginei trabalhar em rádio, né? Sempre gostei de música, não era muito ouvinte de rádio. Eu sempre era muito seletiva. Eu tinha a minha playlist e era aquilo. Claro que assistia MTV na época da minha infância, entrando para adolescência. Aliás, eu já vi, por isso que eu vejo nas tuas redes sociais, de vez ou outra, você liberando algumas coisas de uns roqueiros, de algumas coisas assim. Gosta muito o rock já faz parte da minha história, né? Então, desde pequena, adolescente, né? Mas aí não cantava na igreja ainda, e depois, comecei porque você entra ali na Atos 29, que tem essa pegada de rock dentro da igreja. Olha aí a roqueira, né? Então, eu comecei a cantar com 9 anos. Então, foi a minha primeira experiência, né, com o canto. Então, desde os 9 até os 14 anos lá em Tomeaçu, eu fazia parte de um grupo de crianças cantoras, né? Que assumiam a missa das crianças, que era domingo de manhã. Então, todo domingo de manhã, sagrado, eu tá lá na igreja, cantando na missa das crianças. Vindo para Santarém, aí eu já conhecia a Renovação Carismática. Você conheceu para lá? Conheci aqui. Ah, conheceu aqui. Lá, onde eu morava, em Tomeaçu, eu quase fui fazer uma experiência vocacional no convento. Então, seria a Irmã Maria Bittar. Seria. Então, foi por pouco que eu não fiz essa experiência, São os né? caminhos de Deus, né? Deus preparava esse caminho. E aí eu vim pra cá, né? Aqui conheci a Renovação Carismática, comecei a cantar. Mas, enfim, profissionalmente, eu comecei a trabalhar já um pouco tarde, relativamente tarde, porque eu já tinha as minhas meninas, né? Então, eu já comecei a trabalhar ali com 23 anos. Teu ensino médio foi aqui em Santarém e o superior também? Você fez o curso de contabilidade, também, né? Aqui. Então, eu comecei a trabalhar relativamente tarde, né? Então,
Mas eu sempre trabalhei nessa área administrativa. Eu sempre fui muito das finanças ali. Dos números, né? Coisa que era contrário. Eu sempre digo que eu sou ruim com as palavras. Eu sempre digo isso, né, Rafael? Eu sou ruim com as palavras. Eu não tenho essa desenvoltura. Inclusive, que eu admiro em vocês isso, né? Para escrever, essa mas para falar você tem desenvolvido essa capacidade maravilhosamente bem. Olha só, né? Então, desenvolvi nos últimos anos, com certeza. Então, mas eu sou aquela que prefiro estar no meu cantinho, prefiro estar ali com os números, né? Essa área, ela me encanta. Você sabe também. Que só um daqueles preâmbulos que eu gosto de fazer para a gente filosofar profundamente, eu tenho essa dificuldade da concepção da passagem do tempo. Eu estou voltando para fazer um estágio no Colégio Santa Clara 15 anos depois que eu fui professor lá, mas para mim que foi ontem. E aí, por que eu estou dizendo? Quando eu digo assim, nossa, como você se desenvolveu, ter essa desenvoltura para comunicação, mas nós estávamos vendo um dia desse que já são 7 anos que a gente se conheceu, né? Sim. Então são quase 10 anos. Com o Rafael, se a gente fosse contar, já é quase, isso tudo que ele contou, já é praticamente 20 anos. 20 então é muito, muito rápido. E aí você chega na Rádio Rural e você se depara com uma situação administrativamente complexa. Sim. E tem que ter muito sangue frio para poder ir organizando as coisas. Mas até então não olhava nem para os microfones. Era só focada no financeiro ali. Engraçado que eu dizia pro Simval. O Simval, ele foi a primeira pessoa que disse assim, você tem perfil de rádio. Foi de ouvido, né? A voz. E aí eu disse, não tenho não. Meu negócio é ali no administrativo. E ele ficava me desafiando. E eu cheguei a dizer para ele, eu nunca vou encostar num microfone de rádio. E interessante que nem o Simval não tive essa percepção, mas nós estávamos correndo com uma campanha do Retorna para o Estádio, do Cristóval, e quem grava, e todo mundo, chamamos até a Miriam, toda aí, você não quer gravar? E a Maria, eu fui lá, e ela chegou, e até hoje eu te mando várias vezes, todos os anos, que eu sou um eterno... reviva o que chama, mas é saudosista dos Cristóvais. Então, toda época do Cristóval tu começa a postar aquelas fotos do estádio, eu gosto disso, porque marcou a nossa história, né? E você ali nunca nem tinha gravado pro rádio e foi pra televisão. Acho que ali foi a primeira gravação tua aqui, né? Foi a primeira gravação. Aí depois vem o Rafael, começa a me desafiar também. Aí ele começa... Engraçado contar que eu comecei gravando comerciais, pequenas vinhetas, né? Vinhetas, chamadas. Vinhetas. Aí vem o Rafael, começa a me dar vinheta, começa a me dar chamada. E aí, por último, veio a experiência do noticiário. E aí, é aquela coisa, né? A gente vai se desenvolvendo com o tempo. Eu vou pegar os meus primeiros... Mim, horrível. Depois que eu peguei o aplicativo e ouvi, eu te fiz um elogio. Que geralmente a gente manda mensagem pro outro... Porque eu até brincava contigo, disse assim, bora qualquer dia apresentar um jornal. Sim. Sempre eu falo com vocês dois essa questão de apresentar jornal. Um jornal da manhã ou uma notícia. Aí depois que eu te ouvi, eu disse assim, Maria, tá maravilhoso. Mas com certeza você passou por essa escola com o Rafael, que ele já tinha passado lá com o padre Gilberto Sena, como as coisas vão se desenhando. E você é resultado, então, um pouco dessa dimensão formativa do Rafael. Sim. Hoje você se sente, porque a gente vai entrar daqui a pouco na questão administrativa, tanto de programação como de gestão. Então, no meio dessa balança, né? Sim. Que às vezes até os teus superiores te cobram, porque a administração é resultado todo dia que tem que pagar a energia, o telefone, a folha de pessoal, mas você também está com outro pé agora dentro da comunicação, da produção. Vocês estão vindo de um sairé fantástico, maravilhoso, de que a rádio é protagonista do rito tradicional como ninguém. E aí você não está lá só como a administradora, você está como a produtora, como a locutora, e às vezes a gente tem que entrar ao vivo. Então você está dentro dos dois mundos agora. É desafiador, né? Desafiador porque dentro dessas experiências profissionais que eu tive em diversas áreas, automobilísticas, telecomunicação, já trabalhei com telecomunicação, máquinas pesadas, clínica de olhos. Com saúde, né? Na área dos olhos. Mas a comunicação, ela é algo assim, sem igual. Não existe nenhuma área de atuação que se compare à área de comunicação. Isso, para mim, foi o maior desafio. Eu aprender a comunicação, a gestão da comunicação desde o começo, desde a base. O que é uma emissora de rádio, o que é uma emissora de TV, o que é uma concessão. Então, todas essas áreas que são mais administrativas, eu tive que aprender do zero. Né? Então, foi aprendendo e fazendo. Gente, e eu tô assim, porque para mim é surpresa essa questão da minha memória mesmo, quando o Rafael fala da gestão empresarial. Então,
Quer dizer, olha a providência de Deus, como às vezes a gente diz, não, mas o Rafael é o locutor, lá do meio-dia em ponto. Como que ele quer fazer na gestão ou na coordenação de programação? Então, vem um casamento que a gente vai entrar agora, porque vocês não vieram para falar sobre o jornalismo, ou sobre o entretenimento, o esporte, ou sobre a evangelização e educação, como os episódios anteriores. Vocês vão falar um pouco desta cultura organizacional. E eu agradeço a você que está acompanhando aqui pela TV Encontro Canal 26, pelas nossas redes sociais e pela própria rádio, porque a gente vai entrar num assunto que ele é espinhoso e a gente quer provocar você que está nos ouvindo, nos assistindo, a fazer parte conosco. Pelo departamento comercial, você que é empresário, católico, cristão ou não, pelo clube da evangelização, que você que seja católico ou cristão evangélico, quem quer e conhece a história da rádio, porque gerir a emissora é ter que pagar todos os dias para a gente estar aqui. Por exemplo, eu estou aqui por conta da sensibilidade de vocês dois, do Irineu e de Padre Rui, que eu não estou pagando para fazer esse podcast, mas a rádio está pagando por ele. Então é muito caro fazer rádio. Aí eu gostaria que você começasse... Aliás, deixa eu mudar aqui o bate-bola com o Rafael. Como é sair de trás do microfone aqui, daquele sonho de ser o locutor, para começar a pensar uma programação que foi desafiadora de uma rádio AM que morre, em certo sentido, para aquilo que se tinha. E depois a Maria vai explicar por que tantos programas saíram do ar, porque as pessoas que estão às vezes lá do outro lado dizem, foi a Maria, foi o Rafael, ou foi o Everaldo Cordeiro, quando eu estava à frente da TV, que tirou tudo isso. E a gente vai entender que tem todo um alinhamento jurídico, institucional, que quem fala agora no microfone, se não for via TV, a Maria vai explicar isso, ou fundação, tá cometendo uma infração, porque não é funcionário. Então, tudo isso que vem da tua gestão, do teu curso de gestão empresarial, você começou a ver. Qual a diferença daquela época, na tua opinião, para essa época? Você se sentiu, com certeza, mais desafiado agora, porque você não é apenas o apresentador, o repórter, o locutor, porque acaba fazendo tudo isso. Sim. Mas você está dentro desse meio que é administrar uma emissora complexa, que sai do AM para o FM, não tão respirando tranquilamente a questão financeira. É importante que se tenha em mente não somente a rádio rural como um todo, mas você tem que analisar o mercado como um todo, isso sim. E a história dele. O mercado, ele te conta uma história. E especificamente o mercado radiofônico de Santarém. Não só de Santarém, mas do Brasil como um todo, né? Se você vem até o meio da década de 90, o que imperava no rádio brasileiro? O AM, né? E a partir do meio da década de 90 você tem o advento das novas tecnologias, que aí chega a internet, né, chega o DVD. Já tinha vindo a televisão, né? Tirou a televisão, uma parte, né? E a história do rádio no Brasil, e isso tem muitas pesquisas que foram feitas, a partir da década de 90, na metade da década de 90, o rádio no Brasil começa a sentir esse impacto. Vem o Plano Real, né? O costume de comportamento do brasileiro como consumidor, ele muda, ele começa a mudar, né? Então, se você observar até o meio da década de 90, o brasileiro ele tinha um tipo de comportamento, né? Quando se fala em consumidor. E depois do meio da década de 90, principalmente com a ascensão do Plano Real, o comportamento do brasileiro muda, né? E as rádios começam a sentir isso. Principalmente no sentido de que os anunciantes começam a ver outros canais de anúncio e começam a retirar. E o rádio ele vinha de uma nostalgia muito forte no Brasil. É quase como, Rafael, o que nós estamos sentindo hoje, quando o empresário é o próprio divulgador, quando ele liga o seu celular e faz a sua propaganda, e a gente, poxa, agora ele não vai pagar a televisão, o rádio. Então, o rádio nessa época, na década de 90, ele vai precisar então se ressignificar economicamente também. Só que ele sente o impacto, né, até o começo da década de 2000, e quando você vai analisando também, juntamente com a história da rádio rural como um todo, ela também acompanha isso. Mesmo não só o sentido tecnológico de você adquirir um computador, um software de programação, um transmissor mais potente. Um transmissor mais potente, mas é você fazer essa inovação e se adequar às novas realidades. E muitas rádios não fizeram isso. Continuaram mantendo a postura que vinha das décadas de 70 e 80. E aí nós precisamos fazer um meia-culpa, com uma autocrítica de que nós estávamos ainda acostumados com essa visão meio que paroquial ou eclesial de uma emissora que era mantida pela igreja, pela hierarquia da igreja, por Dom Tiago, por Dom Nino.
e a gente teve a dificuldade de se aprendendo a se autossustentar, porque era uma emissora que tinha quase 40 funcionários, era uma máquina semelhante a uma máquina estatal. E um outro fator também, principalmente quando você observa aqui no âmbito regional, né, o êxodo rural para a cidade era enorme naquela época, né? A partir da década de 60, como a gente estuda ali na sociologia, o êxodo rural ele acontece. Então você começa a perder uma gama de população no interior e a região urbana começa a se inchar. Foi uma explosão de vinda do ambiente rural para o ambiente urbano. O que a geografia fala sobre a horizontalização do meio ambiente, né? Do meio urbano, na verdade, né? Então, quando você começa a perceber isso, então quem estava aí para fora começa a se adaptar a outra realidade do rádio, né? É quando surge o rádio All News, que você tem aí CBN hoje, Band News, você tem a Jovem Pan, né? E o rádio ele começa a se caracterizar a partir disso. E muitas das outras rádios não fizeram esse acompanhamento. Tem uma reportagem da revista Veja, lá de 2002 mais ou menos, que ele fala que a grande mudança de patamar do rádio no Brasil foi o pânico. Ele traz uma inovação de impacto para o rádio no Brasil. Pânico na TV. O Pânico, que até então era da Jovem Pan. Era Pânico do rádio, da Jovem Pan, e depois vai para a amiga para se transforma, começa a se tornar um fenômeno. E, aliás, uma dessas características que na tua fala me faz entender é que o rádio tem, e agora mais do que nunca, precisou se criar as interfaces ou fazer a convergência midiática para que o rádio não seja só rádio, como é esse nosso podcast, mas seja internet, seja televisão, seja essa convergência midiática. Mas o que eu queria te dizer também, te provocar, antes de passar para a parte mais administrativa interna, é que a dificuldade que a rádio tinha naquela época, ela que foi aprendendo para ter hoje, implica que não só o gerente, né, o diretor Padre Luiz Pinto e o gerente Eduardo dos Anjos, que foi muito falado nesses episódios históricos, tinham que buscar as fórmulas para o Padre Gilberto, que tinha que ir lá na Holanda pegar um transmissor. Hoje, você percebe que todos nós, da pessoa que serve o cafezinho até quem está na frente ou por trás das câmeras, precisa ter essa visão gestora de que tudo que está sendo feito é para também nos manter, senão a gente fecha. E você tem que acompanhar, como eu estou falando, você sempre tem que estar em conjunto com o mercado. Né? É por isso que eu coloco sempre esse ponto de vista da gestão, que você não se isola. A rádio ela não pode ser uma ilha. Né? Infelizmente, em determinados pontos, isso veio a acontecer. Então, você conta essa história e traz prejuízos, né? Então, quando você conta essa história e observa o mercado, né? E eu também, tanto eu quanto a Maria, ela acabou de falar que ela acompanhava a MTV, ela não acompanhava a rádio. Eu já acompanhava porque eu gostava de rádio, mas chega um momento que eu não acompanho mais as rádios de Santarém. Eu vou escutar rádios de fora pela internet. Aí, a partir disso que eu começo a me familiarizar mais com rádio Transamérica, a Transamérica Light de Curitiba, a Alfa FM. Aí, aliás, daqui a pouco você vai falar como é que você tem pensado frente a isso, né? A necessidade de ser uma rádio local, ao mesmo tempo regional e global, porque tem emissoras concorrentes nossas, no bom sentido da palavra concorrentes, que elas são praticamente importam uma programação nacional e perdem a identidade regional. Daqui a pouco você vai tentar falar para a gente como é que a Rádio Rural está tentando fazer essa convergência aí. Então, Maria, quando você chega dentro dessa cultura organizacional, não tinha, parece que uma consciência, eu estou falando aqui de maneira muito sincera, porque eu trabalhei nas gestões do padre Valdir Serra, Edilberto Sena, Auricélio Paulino, Ademar Ribeiro, e com a Rosa e o Hércio. Então havia nos corredores, e isso é saudável, tá, gente, a gente falar aqui publicamente, de que, a exemplo do que eu trabalho, por exemplo, em escola, tem pessoas que elas esperam assim, quando mudar este diretor, a nossa escola vai ficar legal. E fica eternamente esperando as mudanças de administração, mas não toma uma ação, uma atitude para dizer o que eu posso fazer para melhorar a nossa casa, melhorar a nossa escola. Como é que você encontra este quadro que você chega administrativamente na Rádio Rural? Foi um quadro complexo para você? Foi, eu acho que, um dos períodos mais conturbados, né, desses últimos anos da Rádio Rural. Sei que já enfrentou muitas dificuldades ao longo desses 60 anos, mas esse eu acredito que foi um dos mais complexos. E na sua chegada ali, eu lembro que tinha tido até um movimento interno para ter greve, para ter paralisação, aquela coisa que a gente nunca tinha escutado falar na história da rádio, né? E você foi
com muita paciência tendo que enfrentar tudo isso. Mas pontualmente, onde foram as mexidas e medidas necessárias de serem tomadas? Fazer um levantamento contábil? Como foi que você foi? Você Sim. chegou muito próximo ao Padre Walter, que também teve esse perfil, porque muita gente não sabe, o Padre Walter é formado na área da administração, né? Então, você teve ali com uma pessoa que entendia da administração. Sim. Então, o primeiro passo foi fazer o levantamento. Toda empresa, ela precisa se sustentar, ela precisa pagar suas contas, ela precisa... É aquela coisa, igual na casa da gente, você não pode gastar mais do que ganha. O que está entrando e o que está saindo. Isso, né? Então é fazer o levantamento. Qual é o meu custo fixo mensal? Quanto eu preciso ter todo mês para que eu pague as minhas contas fixas? Né? Aquela coisa, água, luz, telefone, folha de pagamento, encargos, impostos. Quer dizer, a gente tinha todo o sucesso, todo mundo ouvia muito a rádio, os programas eram muita audiência, como é até hoje, mas a gente não se pagava. Não se pagava. Então, era uma situação, uma diferença muito grande entre receita e despesa, entre o que entrava e o que saía. Então, quando a gestão, a administração, a parte mais difícil são as tomadas de decisão. Sobretudo, aí a gente é muito sincero aqui um com o outro, na questão da necessidade dos desligamentos. Sim. Porque se você tem uma folha muito inchada de 30, 40 pessoas, a gente às vezes tem que chegar pela metade. Aí isso foi uma das medidas mais dolorosas. Isso foi o mais difícil, né? Não, porque a rádio ela sempre tem uma equipe, uma direção, uma diretoria que está acima de nós e que reúnem e fazem essa avaliação e decidem não é uma o que vai tomada ser de decisão feito. individual do Não. Rafael, da Maria e do Não, Everaldo, né? não. É uma análise conjunta. Nós passamos as informações e juntos com a diretoria. E naquela época vocês ainda trabalhavam, decisões. eu digo vocês no sentido que eu também trabalhava, mas vocês mais na gestão com Dom Flávio, né? Dom ainda Flávio. estava Dom Flávio e Jovenali, né? Sim. Então, nesse período foi muito difícil, muito complexo. Eu tive que começar um trabalho do zero, porque como eu já tinha essa experiência de outras empresas, né, dessa análise financeira, eu fiz esse trabalho aqui. Então, isso fez com que a gente tivesse mais clareza, mais noção do que realmente de qual era a realidade da rádio. Eu lembro que a igreja local pediu também consultoria nacional, né? Sim. Tanto para as secretarias paroquiais, nessa questão da administração paroquial, como para o sistema arquidiocesano de comunicação. Isso talvez esse mapeamento, essa radiografia, vamos usar essa expressão, fez quem estava na gestão perceber de fato como era a situação financeira e onde precisava mudar. Então, a arquidiocese, ela sempre fazia aportes financeiros para a rádio, para poder pagar, né, pelo menos uma parte dos custos, né? Porque o rádio é caro, televisão é caro, né? Você imagina, é uma despesa custo diária, de equipamentos, né? Manutenção predial, você tem os custos fixos, tem os custos variáveis, né? Quebra isso, quebra aquilo, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo. O rádio é uma constante mudança tecnológica. E para quem está ouvindo a gente, esse aporte que está assistindo também, o aporte financeiro significa dizer que a arquidiocese pega um dinheiro que é de outra dimensão para poder complementar uma despesa que a rádio, a TV e o sistema não estavam, com o departamento comercial e o clube de evangelização conseguindo manter. É isso, né, Maria? Isso. Era uma situação muito delicada para a própria arquidiocese manter a máquina funcionando. E cogitou-se, né, em assembleias pastorais e tudo mais, reuniões do conselho pastoral, algumas pessoas dizem assim, não está na hora de fechar a rádio, de terminar, fechar a TV. Foi um momento muito difícil, Houveram muitas pessoas que foram apoiadoras dessa ideia de fechar a rádio. Eu lembro que alguns diziam assim, olha, a gente, viu, Rafael, você que vem da Pascom também, diziam assim, a gente fecha e coloca as notícias da igreja, as informações da igreja em outras rádios, né? Na Guarani, na Tapajós. E foi um momento muito difícil, né? Que se vendia muita coisa. Mas passando essa página, por conta também do nosso tempo, começou a vir os frutos como projetos aprovados, né? Para trazer a migração. Vamos falar assim, da migração da AM para FM. Passando aqui para o Rafael e depois voltando para você administrativamente. Foi um processo que começou ali na gestão do padre Auricélio Paulino, mas na vossa gestão veio se concretizar. Sim, sim. Aí você falava de políticas de comunicação no Brasil. A migração de AM para FM pode parecer que só é apertar um botão. Mas não é. Mas não é isso. Vem ali do não governo, é só isso. Vem ali do governo Dilma Rousseff, né? Quando o governo Dilma Rousseff ele protocola uma obrigatoriedade por lei. Uma obrigatoriedade, um prazo para que, assim como também
também na televisão, se precisar migrar do SD para o HD, as rádios teriam que migrar, as que estavam na frequência AM, para o FM, porque até então essa banda, vamos assim dizer, do AM, banda, um termo técnico, seria utilizado para a telefonia celular, né? E Rafael, só uma curiosidade, se a gente não conseguisse o dinheiro, os recursos, a documentação em tempo hábil, se a gente não conseguisse migrar, a rádio fecharia? Perderíamos a concessão? Até hoje, até hoje ainda tem rádios AMs, que ainda conseguem empurrar, mas aí isso depende muito... O prazo ainda não foi finalizado, né? Mas o fato é, como você estava falando, nós tínhamos um prazo determinado para fazer isso. E se tem um prazo até hoje. O Ministério das Comunicações naquela época, por meio do governo de Dilma Rousseff, tinha estipulado, se não me engano, 7 anos. Acho que era até 2020. Né? E aí foram abertas linhas de crédito, né, para que isso fosse adquiridos os transmissores de FM. Enfim, então, não é somente, como você disse, apertar um botão e trocar ali, eu vou colocar. Não, você tem que fazer toda uma remodelagem. Muitas rádios fizeram o básico, mas quando nós observávamos para a rádio rural, o básico não serviria. Ou aquele ditado popular, o barato sairia caro. O barato sairia caro. Um exemplo, a torre localizada no seminário, já não nos serviria mais. Né? A transferência de torre aqui para a área do sistema arquidiocesano de comunicação, né? Até mesmo os próprios links que eram utilizados, eles eram vinculados à concessão do AM. Nós não poderíamos mais, nem podemos mais utilizá-los hoje na concessão do FM. Né? Então existem detalhes, né, que até eu mesmo fiquei muito surpreso, porque eu também foi assim como a Maria conheceu também essa parte burocrática da telecomunicação, da radiodifusão. No fazer ali, na prática. No fazer, né, de descobrir. Né, fora que você tinha que capitalizar, né? Para você migrar, você tinha que pagar. E era um boleto que não era nada barato. Era 300 e quanto, Maria? 230 mil. 230 mil para você pagar para o governo federal. Aí nós já tínhamos aquilo que ela diz de injetar recursos da igreja para manter a rádio e a TV diariamente no ar. Ainda para migrar teria que ter tudo isso. E como foi feito? E aí, a partir disso você ainda tinha que fazer a estruturação da emissora. Desde da antena, ponta de antena, passando por transmissor e os novos estúdios, dentro dos padrões estabelecidos. E você fazendo todo esse orçamento, à época, né, ali 2019, né, Maria, mais ou menos, batia a casa de R$1.200.000. Isso estava na minha cabeça agora, porque nós já temos uma folha, aí a Maria não vai entrar nesses detalhes, é claro, mas só comentando aqui, além da folha, os encargos trabalhistas, os acúmulos de função, alguns impostos atrasados, era assim um desafio para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que permanece porque nós estamos processualmente crescendo e construindo. Mas quando se falava assim, R$1 milhão estava muito longe do nosso horizonte. Né? E é importante você que está acompanhando a TV e nos ouvindo na rádio, acompanhando nas redes sociais, toda rádio é uma empresa, como qualquer outra empresa. Né? Independentemente se ela seja de uma concessão educativa ou comercial. Ou religiosa. Ou religiosa, educativa no caso, quando eu falo o termo. Né? Então, a rádio rural é uma empresa. Muitas vezes ela se foi colocada muito ali, talvez num pedestal, alguma coisa desse jeito, sem críticas, como uma paróquia. E o tratamento administrativo talvez ficava a desejar dentro desse ponto. Então, ela tinha que ser tratada como uma empresa comercial. Como ela é, né? Como ela é. Como ela foi. E muita gente não acredita nisso, mas desde quando ocorreu a inauguração, lá os primeiros proprietários, juridicamente falando, na igreja, a instituição igreja, ela foi, a conjuntura jurídica da rádio rural é comercial. Ela não é uma rádio educativa como tem a sua razão social. Ela não é comunitária, que é o termo. Bonito isso, porque ela é eclesial, mas ela é popular, ela é educadora, mas não é educativa, ela é comunitária, mas não é comunitária, na característica jurídica, mas ela está lá, como você está bem dizendo, para educar, para evangelizar, mas ela é uma emissora comercial, ou seja, ela precisa ter esse desenho e vocês têm essa habilidade, eu acho bonita que todos nós, como educadores, comunicadores ou gestores, precisamos buscar, que essa sintonia entre a mercadologia e aí não perder a filosofia, né? Quer dizer, nós queremos educar, evangelizar, mas nós precisamos pagar as contas. E isso tem que ter toda uma habilidade para não parecer que é uma rádio
qualquer como outra que só quer enriquecer ou ganhar dinheiro, secular, não é? Sim. Então fazer essa receita não foi desafiadora só na migração, mas continua sendo até hoje. É, né? Porque até então a rádio ela vinha com um perfil, né? Ela tinha o seu perfil do AM, quem constituiu até ali pensou de uma maneira a partir daquela conjuntura que se tinha antes, que você mencionou no começo do programa, que a diocese até então mantinha, enviava recursos, mas aqueles recursos foram se esgotando. Quer dizer, como o Dom Flávio dizia, quem fundou a máquina de datilografar não se preparou para o surgimento do computador ou das máquinas calculadoras e ficou para trás. E aí, então, foi esse desafio que aí eu volto o bate-bola aqui também para Maria, diante desse quadro que ele coloca. Sim. Só para concluir, era como querer encaixar algo redondo no quadrado. Eu sempre dizia isso quando eu cheguei aqui. Sim. Você querer encaixar aquele perfil, querer transformá-lo aquilo em comercial. Não tinha como. Então você precisava fazer uma mudança. E essas mudanças, já dentro do parâmetro de gestão, impactam muita coisa, principalmente a cultura organizacional da empresa. Então essa mudança, ela não era somente uma mudança de programação qualquer. Ela impactava muito em uma cultura que já vinha se estendendo dentro da história da rádio. E essa complexidade que o Rafael traz, eu vejo assim, sobretudo na cultura organizacional dos programas arrendados ou de parcerias, instituições religiosas. Vamos começar pelo religioso. Deus ama você, com meu padrinho Davi, que ficou mais de 15 anos aí no ar, no rádio, na TV. Irmã Ieda, com Sintonia na Fé, e os programas com a CPT, com os movimentos sociais. Quer dizer, de repente tudo isso, para quem está de fora, eles assim, tiraram todos os locutores. Eu lembro que alguns diziam assim, não tem mais, mas foi um ajuste, uma necessidade de mudança financeira também pela lei, por aquele TAC que você me falou certa vez, que é o termo de ajuste de conduta. Fala um pouco disso pra gente, Maria. Sim, esse processo ele foi muito junto com a migração, né? Nós fomos foi solicitado o nosso comparecimento, né, ao Ministério Público do Trabalho, porque a rádio, ela é uma empresa comercial. E ela era tratada como uma entidade sem fins lucrativos, né? Como a igreja. Então, o vínculo empregatício, na igreja, você pode ter voluntariado. Numa empresa comercial, você não pode ter voluntariado. Então, com esse trabalho, como a Rádio da Arquidiocese, né? O trabalho era sempre em conjunto com a Arquidiocese, né? Os programas sociais, os movimentos sociais, as próprias... Como lá na paróquia tem os grupos de catequese, Sim. que a maioria dos orientadores de catecismo, de crisma, são voluntários, imaginava-se que poderia ser aqui Sim, também, né? Não pode. E não pode, que poderíamos até estar infringindo a lei, né? Nunca pode. Só que com esse vínculo da Rádio Rural com a igreja, não se mexia nisso. E então nós fomos convidados a comparecer ao Ministério Público do Trabalho, né, para fazer esses esclarecimentos, para a gente também assinar esse termo de ajuste de conduta. Se comprometendo, nós nos comprometemos em não infringir as leis. Né? Mesmo com toda a boa vontade, isso não foi de forma alguma feito, não foi má vontade, não foi de má fé. E não foi fácil, porque eu imagino como deve ter tido sofrimento, porque você e o Rafael, sobretudo mais o Rafael, pelo testemunho dele, vem de um crescimento da sua adolescência e da juventude com essas figuras que depois na gestão a gente precisa dizer, irmã ou meu padrinho Davi, agora nós não vamos poder mais ter o programa no ar. Sim. Não é fácil isso. Não é fácil. Gente. Nós vivemos isso, foi dolorido para nós aqui ter que informar, porque nós recebemos uma ordem e a gente teve que cumprir. Então, uma série de exigências como o registro profissional dos radialistas, né? Então, não poderia colocar uma pessoa no ar sem que ela tivesse um registro. Então, tudo isso foi assinado, esse compromisso com o Ministério Público do Trabalho. Como eu volto a dizer, não foi de má fé. Não foi feito isso ao longo dos anos, esse trabalho voluntário, de má fé. Não foi uma infração da lei de má fé. E eu fico imaginando os teus sonhos, porque a gente conversa muito, né? E os sonhos do Rafael também. Você procura, inclusive, brechas, no bom sentido da palavra, da lei, da legalidade, junto, por exemplo, à nossa Fundação Cultural Dom Tiago, que tendo a TV Encontro linkada com a rádio, poderá, em um futuro
a médio ou longo prazo, ter mais locutores, ter mais apresentadores, ter mais programas com essa cara comunitária, eclesial, mas dentro disso que você está dizendo, da legalidade. Da do legalidade. Que for possível fazer. Porque contratar não dá. Para colocar numa teria que contratar e ninguém tem força para isso. É importante você frisar que, inclusive, até mesmo uma rádio... vamos supor que a Fundação Dom Tiago, futuramente, como fundação, ela adquira uma concessão educativa. Se assemelhando, por exemplo, à Rádio Nazaré em Belém. Até mesmo esse tipo de concessão como empresa, como terceiro setor, quem atua dentro da emissora, ele precisa ser carteira assinada. Não significa dizer que volta a ser dentro daqueles parâmetros até então. Né? Tem que o voluntariado, ele é esporádico. Muito pontual. Né? Ele não quem é voluntário não pode... É quase como um estágio, né? Você não pode ter alguém eternamente estagiário. Né? Você não pode exigir dessa pessoa que ela venha terças, quintas e sábados. Você não pode exigir dela um cronograma de trabalho. O voluntário, ele é voluntário. Ele não segue ali uma regra de ponto, de exigência de horários ou exigências da função em si. Né? De fato, hoje nós temos, então, nesses 9 minutos que nos restam, uma folha mais enxuta, processos administrativos e comerciais mais focados. E aí eu queria provocar o Rafael, nesse aspecto, nós poderíamos até dizer que a gente não esteja vivendo o melhor momento da história dos 60 anos da Rádio Rural, mas um bom momento, comercialmente falando, porque quando eu ouço, e eu já vivi momentos aqui nos últimos anos, de saber que a gente não tinha comercial para colocar no ar, por exemplo. Colocávamos aquelas nossas vinhetas de igreja e esperava uma ótica, alguma coisa. Hoje a faixa está toda preenchida, pelo menos. Porque a gente, hoje falta até espaço. Sim, hoje nós temos uma faixa comercial de 6 da manhã às 23 horas. Mas é importante frisar que para nós chegarmos a esse ponto, quando você perpassa na estruturação da emissora já para o FM, nós fomos beber de outras águas. Né? A Maria, como profissional que ela se tornou da comunicação, eu sempre a incentivei a ouvir rádio de fora. Né? Ela teve lá seu reflexo, seu espelhamento. Eu também. E nós tivemos, desde 2020 para cá, por conta principalmente da pandemia, uma parceria muito forte com a Rede Aparecida de rádio. Né? A Rede Aparecida no rádio foi uma grande parceira nossa. Um abraço ao padre Inácio Medeiros, né, que foi diretor da Rede Aparecida de rádio durante esse tempo. Hoje não está mais. Hoje toma conta de uma paróquia em Sorocaba, lá em São Paulo. Né? Mas nós tivemos muito contato com a Rede Aparecida. Eu sempre brinco no formato EAD, né, Maria? E era um sistema admirável. Um sistema admirável que a gente conhecia. Da Basílica e tudo aquilo é feito com algo primoroso, que eu ia até te provocar ainda agora e esqueci, nessa diferença nossa, por exemplo, para a Rede Nazaré, ou para a TV Nazaré, ou para a Rádio Nazaré. Mas se pega um modelo nacional, é uma potência, podemos dizer assim, a Rede Aparecida. Lembrando que a Rede Aparecida, ela tem uma concessão educativa e ela tem uma concessão comercial. Que é a Rede Pop. São duas vertentes no qual ela trabalha. Então, nós tínhamos esses parâmetros, né? Como que a Rede Aparecida, mesmo sendo ligada à Arquidiocese, ela também trabalhava o viés comercial. Eu realmente não conheço, eu sou mais espectador ou ouvinte de alguns programas, mas é muito interessante, como ele está dizendo, ter um modelo em quem você se espelhar, porque é um modelo de gestão administrativa e eclesial de sucesso. Né? E que possibilitou a Rádio Rural ter um expoente nacional, porque muitas produções foram realizadas em parceria com a Rede Aparecida. Muitas produções de spot de campanha Fraternidade, Quaresma, Mês de Maria, que rodaram em outras rádios do Brasil, não somente da região norte, elas foram criadas dentro da Rádio Rural em parceria com a Rede Aparecida. E é maravilhoso porque... A Voz da Maria saiu muitas vezes em rede nacional. Olha que legal, porque é muito interessante, eu senti essa alegria quando a minha saía na Rede Vida também, mas eu ia dizer não disso, dessa alegria da gente estar interligado com o regional e com o nacional, é dessa referência eclesial que tenha, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho à renovação, todo mundo sabe que a gente vem da renovação carismática, mas assim, às vezes modelos como Canção Nova ou Associação do Senhor Jesus fica muito voltado para o movimento. E a Aparecida, ela tem essa eclesialidade muito ali próximo da CNBB, do Papa Francisco, acho pastoral, que da pastoral, dessa visão. Dentro desse ponto de vista de plástica,
e também dentro do ponto de vista comercial e mercadológico, né? Então nós tivemos esse acompanhamento, até hoje a gente ainda tem esse contato, já não é um tem contato. clube de evangelização lá também? É a família dos devotos lá. Os devotos, né? Então, é uma espécie de clube. Né? Também. Então esse trabalho foi realizado e também outras parcerias. Houve um tempo que a Rádio Rural tinha uma parceria muito forte com a Rede Liberal de Belém, principalmente no esporte, quando tínhamos aquele trabalho no esporte mais intenso. Trabalho também de determinados contatos com a Rio Mar em Manaus, com a própria Rede Nazaré em Belém, por meio da TV Encontro. Então foi um trabalho que também nós não ficamos isolados aqui. E eu acredito que você, como gestor, pode pensar também, geralmente, que essas que são hoje grandes redes, elas começaram como a gente. Então hoje a Rádio Rural ela pode ser uma referência e trabalhar para ser essa rede também no oeste do Pará. Uma rádio regional. Né? Numa rádio regional, também na Amazônia, com todos os desafios que vem aí. E nesses minutos finais, que é uma pena, hoje foi um dos bate-papos mais gostosos, que a gente falou de tanta coisa e ficou devendo muita coisa. Mas uma boa notícia é que o podcast, não com esse nome, 60 minutos, que às vezes é tempo, mas a cultura dos podcasts para contar a história dos 60 anos da Rádio Rural e tratar dessas coisas, ela vai continuar. O nosso projeto aqui é apenas 13 episódios, mas a gente já está dialogando para outros locutores da casa. Já pensou o Clenildo Vasconcelos com 60 na Rural? Porque é muita história e os 60 anos vai até próximo dia 5 de julho de 2025. Maria, então, diante desses desafios postos, nessas considerações finais, ainda temos um longo caminho a percorrer e nesse braço do comercial que está equilibrado, eu sinto que a menina dos teus olhos também é o clube da evangelização. Sim. Se cada católico desta arquidiocese, formada por 7 municípios, com 12 gigantescas regiões pastorais, colaborassem, nós estaríamos numa situação financeira ainda melhor. Sim, inclusive ajudando a TV Encontro. Eu sempre gosto de frisar isso. Nós somos um sistema de comunicação. Temos a Rádio Rural, mas também temos a TV Encontro, que é a irmã da rádio. E não só ajudando a TV Encontro, as nossas mídias digitais, mas eu viria assim nessa visão de gestão que ele colocou, ajudando as próprias paróquias, porque na pandemia, quem muito ajudou as paróquias e a igreja foi a TV Encontro e a Rádio Rural. Agora, às vezes eu vou colaborar com 10, 15, 50 reais, 100 reais todo mês, e o que a minha paróquia ganha? Ela ganha muito, porque vocês têm feito as transmissões das festas de padroeiro, dado visibilidade às campanhas eclesiais, Sírio, Cristoval, Festa do Corpo de Deus. Meu Deus, não paga. Eu acho que não paga. Então quem ganha não é só a TV Encontro, acho que quem ganha é toda a igreja da arquidiocese, né? Mesmo com toda essa mudança de programação, nós nunca deixamos o espaço da igreja, né? Nunca fechamos as portas. Então, ou a gente tem o Igreja em Pauta, nós temos dentro da programação, em todos os programas, nós divulgamos todas as ações da igreja, festa de padroeiro, as próprias ações oficiais da arquidiocese. Eu vi o seu sofrimento agora, por exemplo, que você disse, poxa, a gente queria transmitir, por exemplo, o Encontro Arquidiocesano das SEBs, mas nós já tínhamos uma programação Sim. com o rito tradicional. Então, eu disse, uma rádio bem alimentada financeiramente, nós teríamos tanto uma equipe Duas aqui, equipes. como uma equipe lá, Exatamente. como uma equipe, né? Então, gente, o desafio é a gente arregaçar as mangas e continuar, né? Quanto mais a gente consegue recursos financeiros, mais a gente consegue melhorar o nosso trabalho com principalmente essa parte de profissionais, né? O nosso capital humano. Exatamente. Então, quanto mais a gente conseguir recursos, como você bem disse, se cada católico da nossa arquidiocese abraçasse esse projeto do Clube de Evangelização, nós conseguiríamos aumentar a nossa quantidade de pessoal, né, de colaboradores, para que a gente possa fazer muito mais. Certo. Não só pela Rádio Rural, mas também pela TV Encontro e também as nossas redes sociais. Pois é. Gente, olha, aqui chegamos ao final, mas deixa eu deixar vocês, como somos de casa, suas considerações, Rafael, e depois da Maria, desse momento novo, como a gente cantava nos nossos encontros de igreja. Deus chama a gente para o momento novo. Então, esse tempo de renovação é permanente. Você está esperançoso ainda da gente crescer muito mais? Sim, sim. Eu sempre digo, já inclusive falei para Maria outras vezes, que eu acho que a minha vinda para cá é obra de Deus. Eu, quando saí da emissora no qual eu trabalhava antes daqui, já saí, não pensava mais em trabalhar em rádio. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 9 anos Olha na TV aí, Tapajós, quase 10 anos, né? E ao longo daquele tempo trabalhei com Rádio Liberal, Rede CBN,
em muitas rádios, e quando eu saí eu talvez já estava procurando a realocação profissional, né? Só faltou a Dona te colocar para ser apresentador do telejornal, porque na época que eu apresentei uma vez, ela disse que se eu tivesse uma franjinha branca que nem do William Bonner, eu teria ficado. Mas foi 10 anos, quase 10 anos. Quase 10 anos, e quando eu cheguei para cá, por meio do convite do Ivaldo Fonseca e do Raque Pereira, que estavam aqui, né, eu fiquei e as coisas foram progredindo e o caminho foi aberto. E graças a Deus hoje nós temos essa importante função por aqui. É muito difícil, né? A gente sabe das dificuldades, dos desafios, mas sempre com muita esperança e fé em Deus na busca por esses novos caminhos. Hoje eu me sinto muito feliz de saber que essa equipe da Rádio Rural proporcionou à emissora uma posição de liderança no mercado santareno, né? Apesar das dificuldades que a gente passa, apesar das limitações, mas hoje nós conseguimos em 1 ano e meio atingir um nicho que muitas rádios demoraram vários e vários anos para alcançar dentro dessa performance. A Rádio Rural ela voltou a um patamar que ela teve no passado, mas de maneira diferente. E hoje nós somos uma emissora competitiva, nós temos uma programação competitiva diferente das outras, né? A gente sempre coloca isso, que nós chegamos para ser diferente das outras, e a gente sempre proporciona o melhor, não só para o ouvinte que gosta da programação. Vou colocar assim a programação secular, mas também quanto à programação religiosa. Tem muitos testemunhos que falam isso, né? Eu gosto da Rádio Rural porque eu posso ouvir desde o brega, o forró, até a missa no final do dia. Que legal. Então, são questões que a gente se sente muito satisfeito, que a gente conseguiu fazer esse encaixe dentro de uma programação acessível, enxuta, e que a gente possa também comunicar para o nosso ouvinte para que ele se sinta satisfeito. Obrigado, querido. Maria, é uma alegria saber que a rádio, então, nos 60 anos, continua sendo a emissora mais querida do interior da Amazônia. E para nós, assim, é tão gratificante, porque o peso nas nossas costas era enorme. A responsabilidade que nós tínhamos nesse processo de imigração era enorme, a gente não dormia. Era uma expectativa muito grande. Era uma pressão tão grande, porque nós tínhamos em nossas mãos a grande responsabilidade de conduzir num novo processo da história a rádio mais ouvida da região, a rádio mais querida da região, a rádio que tanto contribuiu, né, para a formação. Que é patrimônio público por lei municipal, decreto municipal e estadual. Eu sempre brinco que eu não gostava nem de pensar nisso, dessa responsabilidade que tinha nas nossas costas, né? Desse processo. A gente só tinha uma saída, era dar certo. Então, pra gente hoje, eu sou muito feliz e grata. Porque do tanto que eu aprendi aqui, né? Aprendi tanto aqui, não só profissionalmente, mas também pessoalmente falando. Aprendi muito aqui, eu sou muito feliz e grata por isso. Obrigado, querida. E como diz aquele trecho bíblico, né? Aquela palavra bíblica Ebenezer ou Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Maria Bital. Obrigado, Rafael Rebelo. Vamos olhar para quem está em casa pelaquela câmera ali, dá um tchauzinho, olha, que a gente está terminando. E até o próximo episódio, se Deus quiser.